Olá, tudo bem? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo e esse é um momento de grande aprendizado, tanto para mim quanto para você. E a gente vai fazer realmente uma troca aqui de muitas informações, muito conhecimento. E vamos lá, não vamos ficar aqui batendo papo, falando coisas, mas vamos falar do assunto. E o assunto é contos de fadas e a pedagogia sistêmica. E aí, nesse assunto, eu quero explicar claramente para você o que uma coisa tem a ver com a outra. E assim, duas coisas totalmente diferentes. Uma iniciou há tão pouco tempo, né? E ainda nem podemos dizer que é uma metodologia, que eu estou me referindo à pedagogia sistêmica, né? E os contos de fadas que vêm aí perpassando milhares de milênios, né? E a gente unindo as duas coisas, a gente vai ver que tem uma grandiosidade. Então eu te convido a ficar comigo nessa aula, né? Nesse workshop que vai ser incrível, maravilhoso. E eu vou começar compartilhando aqui a minha tela para a gente poder estar sinalizando, né? Para que você possa estar acompanhando comigo o conteúdo que eu vou estar falando, né? E que a gente realmente suavize aí esse conhecimento e traga realmente uma vivência para você. Porque eu não estou aqui para ensinar, eu estou aqui para trazer uma vivência, tá? Então o meu convite é que você fique comigo e embarque nessa, para que realmente a gente possa levar isso para as nossas crianças, para a nossa família, para quem quer que seja que precise desse conhecimento, tá ok? Então embarca comigo em Contos de Fadas e a Pedagogia Sistêmica. Eu sou treinadora educacional sistêmica Rosicene Pedroni, tá? E eu estou representando a Escola da Mente Sistêmica, Consteladoras do Brasil, e a metodologia Cubo. E é por isso que eu tô aqui para falar sobre esse tema, contos de fadas e a pedagogia sistêmica. E vamos lá. Vamos compartilhando aqui essa tela e vamos vibrando com todo esse conhecimento, porque eu quero fazer uma pergunta para você. E essa é uma pergunta muito simples, muito objetiva, né? Mas ela é cheia de significado. E eu quero que você responda aí para você, tá? Então, quem é que não gosta de ouvir uma boa história? Para, pensa e faz uma reflexão. Eu posso até acertar qual seria a sua resposta. Todos nós, né? Todos nós gostamos de ouvir uma boa história. Eu até hoje nunca vi ninguém que descartasse a possibilidade de estar ouvindo uma boa história. Inclusive tenho relatos aí da antiguidade, onde a gente sentava na calçada da rua, né? E ficava ali ouvindo histórias. Eu, por exemplo, vivia no sítio e a gente sentava na varanda. Vinha toda a família, as pessoas que moravam no sítio, né? O sítio era grande, tinha outras famílias morando ali. E a gente sentava na varanda e ficava ouvindo histórias. E o mais interessante era quando as histórias eram amedrontantes. Eu lembro que na minha infância, histórias de cemitério, era um mistério, uma coisa muito gostosa. Então, quem é que não gosta de ouvir uma boa história? E aí, eu vou colocar aqui, as histórias infantis são repletas de magia e encantamento. Aventuras, né? Muitas aventuras. E possuem conteúdos internos que podem nos levar a lugares muito significativos, onde podemos desvendar mistérios ocultos sobre a nossa vida e sobre emaranhamentos sistêmicos, lealdades, detectar os excluídos do sistema familiar, com um olhar para a repetição de padrão e tantos outros elementos que podem ser vistos e trabalhados a partir dos contos de fadas, unidos à pedagogia e às constelações familiares, tá? E os contos de fadas, eles podem ser clássicos ou os modernos, tá? Então a gente vai eleger aí uma série de contos, histórias aqui, nós aqui no Brasil nós temos muitas histórias escritas, né? Inclusive eu trouxe aí para a gente poder estar vendo que não são só os clássicos, tá?
Falarei dos clássicos, porém mostrarei diversas oportunidades aí para a gente viajar nesse universo aí da lealdade, dos emaranhamentos sistêmicos e os excluídos, tá? Então nós vamos falar neste capítulo, nessa introdução aqui ainda nós vamos estar falando, tá? Bom, a importância dos contos de fadas. Os contos de fadas, eles são muito importantes, porque um conto ele interage com a mente do indivíduo, independente da idade. Por isso, esse curso ele não é só para um pedagogo, um pai ou uma mãe. Esse curso serve para qualquer pessoa, né? Essa formação, ela serve para as pessoas que realmente querem e gostam de falar e contar histórias, né? Então, se você tem essa intenção e conhece alguém que tem essa intenção, convida ela lá, pede para que ela venha e assista essa aula para ver o quanto de informação a gente vai poder extrair disso tudo, tá? Então, esse é o meu recado para você. Compartilhe aí com uma pessoa que você sabe que vai ter proveito, né? E a gente vai aumentando a nossa rede aí de pessoas que estão ligadas a esse, vamos chamar assim, esse movimento, né? Da pedagogia sistêmica e essa união tão linda, tão maravilhosa, tá? Bom, o Bruno Bettelin, que ele escreveu um livro um dos livros que eu uso aqui como base, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas, tá? E no livro ele averigou o quanto as histórias, em sua forma original, podem influenciar no desenvolvimento infantil. Essa é a fala do autor do livro, tá? Auxiliando o infante pela busca do significado na sua vida, que no futuro ele poderá olhar de forma racional e subjetiva para todos os conceitos que aquela criança formou durante os anos de vida, tá? Chegando até a chamada maturidade psicológica. Olha que bacana! Então, assim, se você conta histórias para as crianças, né? E ela vai crescer, ela vai crescendo e ela vai carregando tudo isso até desenvolver uma maturidade psicológica. Então, olha a importância de contar histórias, né? Então, assim, não é um mero brincar, né? Não é um mero distrair. Então, contar histórias tem significado, né? Tem necessidade pedagógica, tem avanço pedagógico, né? Então, vamos lá. Os contos ajudam a criança a interagir com as outras pessoas, saindo da sua existência autocentrada para a existência coletiva e individual, e com isso entender a si e ao outro. Olha que importante isso. Um outro aspecto importante é que os contos se comunicam diretamente ao inconsciente do indivíduo. Olha que bacana. Em que o mesmo pode se deparar com a bruxa má, os lobos, os heróis, as princesas que permeiam o imaginário e a vida real. Olha isso! Então, assim, ouvindo os contos, eu me deparo, né, com a bruxa má, né, com o lobo, com o herói. Então, esse é um envolvimento, né, que a gente acaba tendo. Então, olha a importância de contar a história para a criança. Ela vai encontrar nela mesma tudo isso, tá? Ela não, né? Nós iremos, porque eu, quando assisto um filme, eu, por exemplo, estou assistindo um filme de o cara vai ganhar, é super-herói e tal, eu me coloco ali. Então, se acontece isso comigo, eu acredito que aconteça isso com quase todo mundo, né? Eu acho que não deve ser tão diferente assim, mas é uma coisa muito bacana, né? E a criança, ela tem essa transmissão também, e isso é muito interessante, né? Bom, os contos possuem uma essência que perpassa por vários séculos, foi o que eu falei lá no comecinho. Ele se mantém, na maior parte, quase inalterado. Explicação lógica que vem do fato que possui uma característica, né, e uma estrutura psicológica humana de base, tá? Sendo de classe universal. Então, ele não tem alteração, né? Ele é universal, os contos são universais, tá? Ele caminha por diferentes gerações e culturas e, mesmo assim, se adapta, numa certa medida, ao país onde ocorre um novo enraizamento. Então, quando o conto vem para aquele país,
é como se ele criasse raízes, né? O tema fundamental sempre vai permanecer intacto, pois ele exprime um processo comum a todos os seres humanos. Quem fala isso, nada mais, nada menos do que Marie-Louise von Franz, que é uma pessoa que estudou muito, aprofundou-se muito nessa ideia dos contos de fadas, né? Então a gente tem aí uma teoria, uma teórica, né, falando uma verdade absoluta, tá? Uma verdade para ela, né? E para nós também complementar. Características dos contos de fadas. Bom, quando a gente fala das características, a gente está falando de como eles são, né? Então, em sua maior parte, é um texto narrativo, mas pode conter trechos descritivos. A trama gira em torno de personagens fantásticos. A narração inclui elementos imaginários. O personagem principal busca uma realização pessoal. E isso é muito interessante, né? Porque ele não está ali para se destacar, né? Ele busca uma realização pessoal, um eu para cura, né? Então aí entra um pouquinho do que a gente vai falar sobre as constelações, tá? A história costuma ser contada em terceira pessoa, então é como se fosse um psicodrama, né? Eu coloco e eu imagino aquela pessoa ali na minha frente, tá? Geralmente, o plano de fundo de um conto de fadas é sempre uma floresta, um bosque, um palácio ou um pequeno povoado. A maioria dos contos de fadas atuais são histórias infantis, né? Geralmente são histórias infantis. Então vamos lá. Aqui eu vou fazer uma pergunta e a ilustração ela traz 1 milhão de significados, né? E se a gente está falando de contos de fadas, a gente está falando também da visão simbólica, né? E uma fotografia ela é cheia de significados. E aí eu quero que você aí, onde você esteja, né, você comece a fazer uma reflexão a partir desta imagem, tá? E me responda, quais portas se abrem ao ouvir e contar histórias? Responde aí para você mesmo, né? Quais são as portas que se abrem para você? Quais portas você imagina que possa abrir para aquela criança que você está precisando ajudar, que você está precisando atrair ela para a sua aula, para o seu diálogo, né? Para o seu conjunto de explicações? E existe conto certo para cada momento, para cada ocasião. Aqui nessa cena, a gente imagina que seja uma mãe colocando a sua filha para dormir. E isso deve ser um hábito dentro dessa família, dessa casa, né? A minha filha hoje tem 12 anos e eu, na fase em que ela tinha uma idade de permissão disso, né? Eu pegava sempre um livro. E assim, eu lembro muito claramente que antes, né, e ela era bebezinha, e ela não sabia muito, então assim, eu contava as histórias a partir de imagens. Então eu tinha um travesseirinho, e esse travesseirinho, ele tinha um coelhinho que ia passeando assim com um carrinho de flores, né? E as cenas iam passando. E eu chamava de coelhinho florista. Então eu contava a historinha para ela e falava assim: bom, agora vamos contar a história do coelhinho florista. E aí eu começava, né? Cada dia eu contava uma história diferente. Eu sei que há um tempo atrás eu guardei esse travesseirinho, porque para mim ele ficou com muito significado, né? E aí de repente eu achei o travesseirinho e agora ela tá com, eu acho que faz uns 2 anos que isso aconteceu. E ela pegou, ela olhou assim, ela falou assim: mãe, esse aqui é aquele que você contava a história pra mim? Aí eu disse: sim, filha, é o coelhinho florista. Aí ela já começou assim, o olhinho brilhou. Então assim, tudo que aconteceu com essa história ficou armazenado. E aí eu comecei a contar as historinhas, né? Ai, mãe, conta de novo. Mãe, conta de novo. E assim, hoje ela tem o quê? Hoje ela tá com 12, mas na época que ela desvendou isso, ela tinha 10 anos. Então assim, imagina o quanto o coelhinho florista ficou ali na mente dela, criando, sendo o imaginário dela transmitindo informações, né? E aí a gente vai ver aqui mais pra frente o quanto isso é real, o quanto isso é importante na formação psicológica dessa criança, né? Então eu fiz isso e eu tenho orgulho de estar aqui, né, contando essa história pequena, rápida até para vocês, tem mais detalhes, mas assim, eu acho que não convém ficar aqui colocando tantos detalhes, né? Mas o quanto isso é importante, né? O quanto transmite para uma criança, né?
Então eu imagino que você aí tem várias portas abrindo daquilo que aconteceu na sua infância, né? Daquilo que a sua mãe fez com você. Eu lembro muito de histórias que a minha avó contava para mim. Eu gosto sempre do arco-íris no fim, né? O pote de ouro no fim do arco-íris. E que história é essa, né? Que história é essa? Então, a minha avó me contava essa história, né? E para mim tem muito significado. Então, no próximo módulo, né, eu vou estar falando muito abertamente e até conto depois o que acontecia, o que acontece até na minha mente. Mas se você quiser saber, me manda uma mensagem e aí eu vou estar colocando também para vocês. Mas vamos lá. Então, as portas se abrem e no meu imaginário, na minha mente, se abrem muitas histórias, se abrem muitas portas, né? E eu imagino que uma criança esteja pronta para abrir mais portas. Então, vamos lá. Aqui agora, a gente vai falar sobre as imagens e a visão simbólica, que é o que eu acabei de falar, né? Eu falei que estava lá na frente, mas está logo aqui. Para Jung, né? Jung é um psicólogo aí que estudou muito sobre o consciente e o inconsciente, né? Então, assim, para Jung, uma palavra ou imagem é simbólica quando ela implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Essa palavra ou imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo que nunca é precisamente definido ou inteiramente explicado. E aí eu volto ali naquela história que eu contei quando a minha filha pegou o travesseirinho do coelhinho florista. Para ela tinha muito significado e para ela estava tudo muito gravado dentro do inconsciente dela, entende? E aí quando ela olha para aquilo, ela está com tudo aquilo registrado e ela quer verbalizar. E, obviamente, que eu acabei atrapalhando, porque se eu virasse para ela e falasse, só fizesse perguntas, né, com certeza ela ia vir com várias respostas, das quais estavam ali estampadas, né, dentro, e estavam ali armazenadas. Mas, como eu fiz o oposto, eu coloquei para ela e disse, esse era o travesseirinho, né, que eu contava histórias, então despertou nela e ela começou a lembrar. Então, assim, é muito mágico, e é exatamente o que o Jung fala aqui. Né? E se ele fala e a gente vive, não dá pra gente discutir, né? Concorda? Eu não ouso discutir nada a partir da concepção junguiana, né? Porque realmente sobre inconsciente, eu acho que ele é uma pessoa que realmente tem muito para falar pra gente. Então, o símbolo, né, a visão simbólica tá bem representada ali. Bom, curiosidades sobre os contos de fadas. A maioria dos contos são clássicos, né? São os clássicos que conhecemos, atualmente tinham uma história original bastante diferente que sofreu algumas adaptações por conta da moral e da ética. Apesar da nomenclatura, nem sempre as fadas são personagens desse tipo de texto. Então são usados os heróis, né? O menino, são vários personagens, né? Então não são só as fadas, tá? Mas por que se usa contos de fadas, né? Dá a impressão que vai ser só fadas. Por quê? Porque a fada, ela está dentro da palavra, né? O inconsciente coletivo armazena, tá? Então é por isso que é usado aqui no Brasil, a gente usa essa nomenclatura, tá? Quando o conceito surgiu no Brasil, no final do século XIX, os contos de fadas eram chamados de contos da carochinha, tá? Então começou com os contos da carochinha e agora sim a gente interpretou como contos de fadas. Agora em outros países cada país tem, né, a sua nomenclatura para os contos de fadas, né? E aí vai surgindo aí a adaptação, inclusive dos nomes em cada local, que é o que a gente já falou ali atrás, né? Bom, falando de Jung novamente, né? A psique, né? A psique, nossa caixa aqui dentro da nossa mente, né? É um eixo do mundo. Olha que lindo isso! Se você parar para observar, você vai ver que realmente, né, aquilo que está dentro aqui é um eixo do mundo. Então, imagina que é um eixo, né? Imagina um eixo realmente, né? Aquelas rodas que vão cruzando assim. Então, a psique é isso aqui,
um eixo do mundo, né? Então a gente está conectado, né? Vai fazendo aquela e vai girando a roda, né? O nosso mundo vai girando através da nossa psique. Isso é uma fala que eu também não vou negar e eu concordo muito com isso, tá? Através desse eixo, a gente vem com os mitos, os arquétipos, os contos, as fábulas e as metáforas, tá? Então, o poder de tudo isso é muito grandioso. A gente vai ver um pouquinho de cada, tá? Não vamos entrar, assim, aprofundar, mas sim mais na linguagem dos contos de fadas, tá? Mas eu quero só colocar aqui, assim, não são só os contos de fadas, mas sim, a mitologia, ela tem muita história, os arquétipos são antevindos pela mitologia, né? Os contos em si, né? Que a gente tem várias formas de contos, se vocês vão ver, eu vou colocar aqui mais pra frente. As fábulas, que são curtinhas, né? E as metáforas, que também podem ser curtas ou longas, né? Mas são histórias. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada. Aqui é um pouco de definição. Então, o mito, em um determinado momento, compila uma quantidade de arquétipos. Por isso eu disse, mito e arquétipo tá ali, um atrelado ao outro, tá? De ideias poderosas e entrelaçadas de uma maneira muito inteligente, conscientemente constituído, tá? Então, um ligado ao outro. Os contos de fadas são diluição dessas ideias, né? Aquilo que Jung chamava de inconsciente coletivo, que aflora aqui e ali. Então, os contos de fadas tá dentro do inconsciente coletivo, tá? É uma diluição, é um pequeno compilado, né, dessa diluição, tá? A fábula, como eu já disse, é um pouco mais curta, né? Tá mais na superfície e é inteiramente moral, tá? A fábula você pega ela do começo ao fim, tá? E ela tem inteira moralidade, tá? Então a gente aprende muito com a fábula. Já as metáforas é uma figura de linguagem, né? Que que transmite, que tem a transferência de significado de uma palavra para outra por meio de comparação e não explícita e não muito explícita, tá? Exemplo, aqui é um exemplo bem assim bobinho, mas é um exemplo que estava realmente na definição. A paixão queimou-me. Opa, peraí, como que eu tenho algo que me queima? Né? Não é estranho isso? Então é a metáfora. Então a metáfora, ela tem o poder de transmitir algo forte, né? Então a paixão queimou. O que que a paixão fez? Nossa, me deixou ardente por dentro, né? Então o que é? É inteiramente, né, dentro do meu inconsciente. Eu não consigo expressar a paixão, né, queimando, pegando fogo ali, né? Não dá. Nervos de aço, né? Como que o nervo pode ser de aço? Então é um robô, né? É um robozinho. Dar asas à imaginação. Olha que bacana, dar asas, né? Imagina uma cabeça com asas assim voando. É mais ou menos isso. Então, esse é o poder da metáfora, né? E aí, com a metáfora, a gente pode também transmitir aí muitas verdades, né? E é bem interessante o poder das metáforas, né? Eu tenho um pouco de especialização em relação a isso. Aqui foi sobre a popularização. Então, os compiladores, né? E aí aqui, assim, é mais um fato histórico mesmo, mas você veja, 1600, né? E aqui agora, no Brasil, os contos da Carochinha, 1900, né? No século XIX, né? Então, quer dizer, passou aí realmente por uma trajetória. E isso só o que está compilado, tá? Vamos pensar que existia coisas muito anterior a tudo isso, né? E a gente não tá falando desse que antecede, tá? A gente tá falando só desse período aqui. Bom, os elementos comuns. E aqui é muito interessante, porque quando a gente fala em elementos comuns, né? A gente fala, por exemplo, a grande maioria das histórias começam, né? Era uma vez. E era uma vez uma princesa. Eu tô querendo dizer, era uma vez. Aí assim, é muito raro uma criança falar assim, era uma vez quando? Né? Não dá pra, era uma vez quando? Não vai nunca uma criança fazer uma pergunta dessa. Então, era uma vez é um tempo que não tem tempo,
tá? E aí, do latim, né, Olium Tempore. O que significa? Um tempo que não existe, um tempo que não tem tempo, tá? Então, era uma vez, tá? Paradoxos lógicos, né? O que são paradoxos lógicos? Então, assim, vem e coloca uma lógica, né? Por exemplo, a Chapeuzinho Vermelho, um exemplo típico, né? Você pega a Chapeuzinho Vermelho, a mãe, né? Uma mãe normal, pega uma menina, né? Numa média aí de 6, 7 anos, coloca ela de roupinha vermelha e fala: filhinha, leva os doces para a vovozinha. Só que assim, não é do lado da casa dela, ela tem que atravessar toda uma floresta onde vai enfrentar diversos problemas, né? E aí, assim, hoje, na nossa realidade, eu te pergunto, você mandaria o seu filho, né, a sua filha, atravessar uma floresta para entregar os doces para avó, né? Então, se você parar para pensar, você vai falar assim: não, para aí, né? Para aí, não tem lógica, né? Essa história é muito absurda, se você para pensar. E aí, se a gente está falando de paradoxos lógicos, né, a gente já para aqui. Então, assim, você não questiona, entende? Então, você simplesmente ouve e fala: não, beleza, legal. Por exemplo, a história da Cinderela. O pai morreu, né? E a madrasta vira uma maldade assim do nada. Peraí, não tem lei, não tem julgamento, não tem nada. Simplesmente o pai morre num dia, um outro dia a moça vira escrava de todo mundo. Então, assim, você para e começa a falar, viu? Não tem lógica, né? Não tem lógica. Então, se realmente não tem lógica, então a gente tem que entender esses paradoxos, tá? Então, é muito interessante que a gente lembre que todo conto, toda história, né, ela vai vir com essa abordagem. Por quê? Porque é para despertar realmente o inconsciente, né? Tem também um antagonista, né, que é aquele que vem antes para poder dizer, olha, alguma coisa tá fervendo, né, no meio. Tem também as armas mágicas, uma ajuda para vencer, né? Principalmente dos heróis, né? Tem as armas mágicas, ele vai andando, vai passando pelo caminho, vai encontrando ali, né, as armas que vão ajudar ele a defender, né? Por exemplo, a Rapunzel, né, a arma dela era o cabelo, e aí a bruxa vai lá, corta o cabelo, né? Então, assim, tem toda uma organização, mas aí depois a própria Rapunzel cura, né, a falta de visão que o príncipe tem. Então, assim, tudo armas mágicas, tá? E aí a gente coloca aqui a jornada do herói, que é de Joseph Campbell, né? Que ele realmente traz aí muita informação pra gente poder entender um pouco mais sobre essas histórias, os mitos e tudo mais, tá? As histórias também, elas são sem interesse pessoal, né? Também seria muito desagradável se eu estivesse contando uma história e, vai lá salvar a minha filha que tá lá na montanha, né? Que tá lá presa na torre, né? E aí o menino vira e fala assim: quê? Quanto que eu ganho com isso, né? Quer dizer, não faz sentido, né? Essa pergunta. Então, são histórias sem interesse, né? A motivação tem que ser altruísta. Ele tem que ir lá porque ele fala, não, eu vou lá, eu vou salvar porque eu sou o herói, né? Ele quer ser o herói, né? Então, assim, a gente realmente entende essa abordagem, tá? Bom, motivo comum vai ter sempre um herói ou uma heroína, né? Provas harmônicas e foram felizes para sempre. Então, no final vai ter sempre um desfecho, né, de foram felizes para sempre. E assim vai seguindo. Bom, toda a história, tudo, né, tudo que a gente vai vivendo e dentro desse material aqui, é interessante que você entenda também que tudo está dentro do yin e yang, né, do equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está representado, né, pela interpretação do significado. E aí eu trago aqui, né, uma mão segurando o símbolo, né, o símbolo do yin e yang. E aí a gente pode falar do bem e do mal, a gente falar do bom e do ruim, né, então tá sempre ligado a
a esse olhar, né? Do branco e do preto, né? E aí vai percorrendo realmente em cima desse equilíbrio, né? Vai buscar sempre o equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente não pode esquecer que para existir um equilíbrio tem que existir o desequilíbrio, né? Então uma coisa está sempre ligada à outra, tá? Então é bem interessante que a gente vai ter que realmente conhecer isso daqui e fazer essa abordagem na nossa mente em primeiro plano, tá? Bom, como eu disse lá atrás, tipos de contos. Os contos de fadas, quem são os precursores são os irmãos Grimm, né? Que são os mais famosos. Depois teve Perrault, lá atrás a gente coloca também, mas vamos falar só deles, tá? Os contos de... E aí aqui tá os irmãos Grimm, tá? Esse aqui, essa fotinho aqui é deles. Os contos, as fábulas e as histórias infantis, né? Que aí tá aqui, ó, os contos de fadas, todo o cenário Disney, né? Vamos falar assim. Os contos zens, tá? Que aí eu represento com os dois menininhos aqui, né? E os mitos e metáforas, tá? Então aí a gente entra também nessa abordagem. E, como eu disse, a gente vai estar falando aqui de uma história, né? E isso aqui eu vou contar para vocês, e aí depois a gente pode até fazer uma brincadeira e definir, né? Mas eu particularmente chamaria isso aqui de uma metáfora, tá? Então pode ser chamado de metáfora, pode ser conto zen, né? Pode ser... eu acho que uma fábula não entraria, tá? Uma fábula não, mas uma metáfora. Para mim, isso aqui é uma metáfora, tá? Então, por quê? Porque vocês vão entender o que eu vou contar até o final aqui. O samurai idoso. Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que adorava ensinar sua filosofia para jovens. Apesar da sua idade, corria a lenda que ele ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total força de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica de provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. O jovem, impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. E, conhecendo a reputação do velho samurai, estava ali para derrotá-lo, aumentando sua fama de vencedor. Todos os estudantes manifestavam-se contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade e o jovem começou a insultar o velho mestre. Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou os insultos conhecidos, ofendeu inclusive seus ancestrais. Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho mestre permaneceu implacável. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. Desapontados pelo fato do mestre ter aceito tantos insultos e provocações, os alunos perguntavam: como o senhor pôde suportar tanta indignidade? Por que não usou a sua espada, mesmo sabendo que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? E aí o velho responde: se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence esse presente? Perguntou o velho samurai. A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carrega consigo. E aí, eu deixo aqui para você refletir essa partezinha, essa pequena parte, e eu quero que você
faça uma reflexão a respeito do que quer dizer, quais são os significados dessa história, na minha e na sua vida. Tá? Eu vou fazer essa reflexão também, por isso eu disse na minha, né? Nós iremos fazer essa reflexão. Por quê? Porque esse velho samurai, ele era sábio, né? Ele tinha uma sabedoria e ele não quis esse presente. Então ele foi ofendido, os ancestrais foram ofendidos e ele não carregou nada disso, porque não o pertencia. E aí eu te pergunto, nós vamos entrar agora no insight, nas visões, no olhar da pedagogia sistêmica. E vamos começar a falar sobre sistemas, sobre heranças, sobre o que carregamos no nosso coração. E esse conto, essa história, O Velho Samurai, ele retrata exatamente quem você deve ser. E a partir desse momento, se você realmente ficar carregando tudo que não te pertence, você vai ficar pesado e não vai chegar a lugar nenhum. Faz sentido isso para você? Bom, vamos então agora começar a falar sobre pedagogia sistêmica. E talvez essa história, né, essa introdução dessa história, ela já traga para mim e para você todo o contexto do que é ser sistêmico, do que é um pedagogo sistêmico, tá bom? Se você tiver dúvida, a gente vai conversando no decorrer desse curso, desse workshop, e eu tenho certeza que muita coisa vai encaixar ao reouvir esta história, né? E depois você pode lê-la novamente e guardar a história. Metaforicamente, você vai entender tudo que nós iremos falar daqui para frente. A educação e a pedagogia sistêmica, elas devem ser vistas como um meio e não sendo uma metodologia em si. E isso é porque ainda não temos uma metodologia que fala sobre a pedagogia sistêmica. Nós temos a pedagogia, nós falamos sobre os sistemas, né? E sistemas não tem dono, porque sistema é o nosso ecossistema, né? Nós falamos sobre esses sistemas, tá? Sobre algo mórfico, né? Algo energético que está aqui no nosso meio, tá? Ela mostra como muitas das intervenções desenhadas para solucionar problemas na relação escola-aluno-família falham devido ao desconhecimento das leis inconscientes que governam os grupos e os sistemas familiares. Mostra ainda como é possível, através do conhecimento dessas leis, atuar de forma simples e marcante, atingindo os objetivos propostos. Então, retomando o que eu disse da introdução, aqui está bem claro, né? Ela mostra como é possível, através do conhecimento das leis sistêmicas, atuar de forma simples e marcante, atingindo os objetivos propostos. Então, quer ter significado na sua vida? Quer não carregar o que não te pertence? Venha para a pedagogia sistêmica. Ficou bem, né? Virou um slogan. Gostei. Mas vamos lá. A pedagogia sistêmica nos possibilita uma postura que olha para além do que é visto, ou seja, para além do problema. Com este olhar, já aponta para uma solução. E o encontro entre os contos de fadas e a pedagogia sistêmica tem contido em si muitas possibilidades de acesso às forças do sistema de uma criança, capaz de fomentar a aprendizagem real no ritmo de cada um, preservando seus gostos e vivências com um olhar de amorosidade e respeito. E se eu parasse por aqui, eu já tinha dito tudo, mas nós vamos falar um pouco mais. Nenhuma criança é difícil, o sistema é difícil. Então, não é uma criança que é difícil, é o sistema que é difícil. Algo em sua família encontra-se fora de ordem. A desordem principal de uma família é que alguém foi excluído ou esquecido. O que então uma criança difícil faz? Olha para aqueles que foram excluídos à medida
que os excluídos retornam ao campo de visão, a criança fica desobrigada. Ela para, ela volta a ser ela. Como crianças, os pais também costumam olhar para alguém, especialmente os pais que julgamos difíceis. São crianças que estão olhando para uma pessoa excluída. Muitas vezes não estão disponíveis para seus filhos, pois olham para a pessoa excluída. E aqui a gente fala sobre os excluídos de sistemas. E quando você tiver uma criança que ela tá difícil, lembre, ela não é difícil. Nenhuma criança é difícil. O difícil é o entendimento que nós temos. Então vamos olhar para aquilo que precisa ser olhado. E muitas vezes a gente impossibilita esse olhar porque nós também estamos olhando para lugares onde não deveríamos olhar. E eu posso falar isso de carteirinha, porque eu já estive nesse lugar. Mas não é hora de contar experiências. Em uma instância, também no caso das constelações familiares e espirituais, que todos receberam o seu lugar. Que aqueles os quais foi negado o seu lugar receberam de volta. Assim todos respiram aliviados. As crianças mais difíceis são aquelas com maior amor. Muitas vezes, porém, não sabemos para onde estão olhando. E quem diz isso é Bert Hellinger, o pai das constelações familiares, a quem eu devo honra e respeito, de quem eu aprendi muita coisa sobre a pedagogia sistêmica, que também foi pedagogo. E muitas vezes eles olham para os seus antepassados e assim apresentam as dificuldades de aprendizagens, tais como dislexia de desenvolvimento, disgrafia, hipercinesia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDAH. Transtornos neurológicos, transtornos psiquiátricos, dificuldades emocionais, dificuldades familiares, dificuldade de ensinagem, então entra aí o professor, bem como a necessidade de experimentar o novo diante dos desafios. Olha o quanto uma falta de olhar no lugar correto afeta. Com a perspectiva sistêmica dentro da psicoterapia e do trabalho de Bert Hellinger, pedagogo, filósofo e terapeuta alemão que iniciou e difundiu pelo mundo a abordagem das constelações familiares, as constelações partem de um olhar sistêmico, fenomenológico, que potencializa a atuação do professor de modo a expandir seu olhar sobre o sistema escolar, visando os argumentos da educação sistêmica e até mesmo sistemas maiores, como a educação geral. Além do que acontece no meramente escolar, assim os recursos ficam visíveis e podem ser complementares no entorno escolar, beneficiando a todos os envolvidos. Tá claro? A pedagogia sistêmica, ela tem este olhar. Ela não vai olhar só para o que está acontecendo dentro da sala de aula, dentro da minha sala de aula, com a minha criança. Ela vai olhar lá fora também. Ela vai ver todo o entorno e vai trazer um agrupamento de informações para poder entender o que é que vem acontecendo. Tá? Então é muito lindo, a pedagogia sistêmica é incrível, tanto quanto os contos. Eu tô apaixonada por esse assunto. Bom, é aqui mesmo. Em que se baseia as constelações sistêmicas? Bom, a base é Bert Hellinger, né? Mas depois vem Jacob Levi Moreno, inicia um processo de apresentação da teoria, mas ele se destaca como criador do psicodrama. Por isso, as terapias familiares, né? Elas têm muito a ver os psicodramas, aquela colocação de posicionamento e tudo mais, por conta da contribuição do Moreno, tá? Também notada pela teoria da evolução dos campos morfogenéticos, formulada pelo biólogo britânico Hubert Sheldrake
e apoiando-se em conceitos da física quântica, psicologia e pedagogia como ciência dos sistemas e dos conjuntos, né, de aprendizagens. Bom, a palavra morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Genética vem de genes, que significa origem. Morfogenética, origem, forma da origem, né? Então, forma da origem seria. Os campos morfogenéticos são campos de forma, campos de padrões, estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também os cristais, as moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína, por exemplo, tem um próprio campo mórfico, né? Então, assim, vamos parar de falar desses nomes estranhos. Olha aqui para sua mão. Esses, tá vendo que a gente tem, a planta tem, o universo tem, aqui espalhadinho tem. Então, tudo isso são esses campos, tá? Então, se você ver, são desenhinhos pequenininhos que a nossa pele tem, que são representações, tá? Então, é exatamente isso. E tá aqui, tá cheio de campo morfogenético aqui no ar, tá? Que são as energias mórficas, né? Que é aquilo que a gente fala que a física quântica tanto expande, tá? De um mesmo modo, cada tipo de cristal, cada tipo de organismo, cada tipo de instinto ou padrão de comportamento tem o seu campo mórfico. Esses campos são os que ordenam a natureza. Há muitos tipos de campos porque há muitos tipos de coisas e padrões dentro da natureza. E aí, assim, a água tem, né? Lembra do estudo lá da água lá, que os padrões que vão fazendo os cristalzinhos, tá? São os campos morfogenéticos que foram estudados em moléculas da água, tá? Então, se a gente vê isso aqui é muito grandioso, né? Os excluídos e o emaranhamento do sistema. Então, vamos falar um pouco sobre esse assunto. E nas famílias, os grupos familiares, existe uma necessidade de vínculo e de compreensão, partilhada por todos os que não se partilhada por todos, em que não se tolera a exclusão de nenhum membro. E quando ocorrem as exclusões, o destino dos excluídos é inconscientemente assumido. Então, assim, um vem sempre para tomar o lugar do outro. E continuado por membros subsequentes da família, o que Bert entende por envolvimento e emaranhamento. Então vai virando assim aquela rede, né? Vai um excluindo. Por isso, por exemplo, meu avô bebia, meu irmão bebe, né? Meu bisavô bebia, meu pai bebeu, meu irmão bebe, né? Meu filho bebe. Então é mais ou menos assim, tá? Então essa é a colocação de Bert Hellinger, tá? E agora nós vamos para uma outra historinha, tá? E que vocês vão entender claramente o que acontece nessa historinha. Bom, tudo está atrelado aos sentimentos de autonomia e emancipação versus vinculação e ordens do amor, cumprimento de destino. E aqui a gente começa com a historinha A Joaninha que Perdeu as Pintinhas. Acho que todo educador já ouviu essa historinha, mas quem não ouviu, eu convido a estar comigo. Ilustrações de Jefferson Pereira Galdino e aqui do Carmo Paes, tá? Então vamos lá. A Joaninha que Perdeu as Pintinhas. Tininha passeava sozinha e foi em um rio atravessar. Escorregou num galho seco e começou então a gritar: socorro, eu não sei nadar. Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Eu vou colocar meu óculos porque tá muito pequenininho aqui. Aqui a gente vai falar sobre cumprimento do destino e lealdades invisíveis. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava para casa voltar. Para a mamãe não se preocupar. Olha aí o cumprimento do destino, né? Qual é o destino? A mamãe não pode se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar,
Por favor, fale comigo, eu quero te abraçar. Aí, você não é minha filha, não queira me enganar. Minha filha pintadinha, volte já para o seu lugar. Ai, tadinha da Tininha. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu a nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar, e a todos que encontrava, parava para perguntar: você viu as pintinhas que estavam nas minhas asinhas? Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. Parou e muito viajou a Joaninha sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte, viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder e o céu todo estrelar. E só se deu conta de si quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa? Que só fica a balançar? Agora fica mais difícil as minhas pintas encontrar. Saiu andando na areia, cabisbaixa a soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou Tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta, você não é camarão, você não é um siri. Quem é você então? Sou apenas uma Joaninha que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. E o pintor, tão cuidadoso, começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso a Joaninha a ajudar. Com a sua tinta e pincel, começou a desenhar as pintinhas de suas asas para a Tininha alegrar. Amiga inseparável correu na frente para avisar. Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. Bem-vinda! E a mamãe correu à frente para a sua filha abraçar. E aí, eu paro essa história aqui e te pergunto, ela mudou alguma coisa? O que aconteceu nessa história com a Joaninha? Ela era a Joaninha mesmo. A única coisa que ela fez foi perdi as pintinhas, me transformei, né? Se transformei é boa. Me transformei. E beleza, me transformei. Fui lá para a mãe não a reconheceu porque faltava algo, né? E ela sai em busca do quê? De mudança, né? Para poder se adaptar para voltar para casa. E aí, quando ela vai, ela se adapta, né? Ela foi excluída, né? Dentro de um sistema de lealdade, porque a mãe era leal àquelas pintinhas. Né? A mãe não estava preocupada com a essência da filha, né? Mas sim com as pintinhas. Ah, não, você não é minha filha porque você não tem as pintinhas, né? E quando ela vai em busca disso, né? Ela vai por quê? Porque ela precisava provar para a mamãezinha, né? Mamãezinha, sou eu. E aí ela vem, volta para casa depois que o pintor pinta, né? Ela volta toda feliz e a mamãe a recebe. Mas já pensou se a mamãe pega e passa uma acetoninha ali e sai toda a tinta, né? Mas aí eu faço uma comparação com tudo isso que acontece na nossa vida dentro do processo de evolução, né? A gente sai do nosso lugar, né? A gente vai, a gente toma, né? De muito conhecimento, de muita transformação. E a gente retorna, né? E aí as pessoas não nos conhecem.
as pessoas têm dificuldade de conviver conosco. E aí a gente fica assim, nossa, será que sou eu? Será que sou eu? Nunca é nós, é sempre o outro, né? A evolução assusta as pessoas e intimida as pessoas e afasta as pessoas. E essa história ela traz muito claramente, né? E as pessoas excluídas, elas vivem exatamente isso ou a ausência disso, né? Como eu dei o exemplo inicial, os excluídos muitas vezes são as pessoas que vão beber, né? Mas por que elas estão cometendo isso? Porque algo não está claro, né? E claro, tem toda uma questão de herança, vem vindo, né? Mas quando ela resolve também mudar, ela volta para casa, ela não é mais reconhecida, né? Como aqui a história da Joaninha. Então, é um processo que realmente aí volta lá no yin e yang, né? O quanto a gente tem as nossas dores internas, né? O quanto nós temos as nossas sombras e é sobre as nossas sombras que nós precisamos olhar, né? Através das nossas sombras. Então, quando eu tenho quando eu me conserto, né? Em alguns momentos eu tenho que fingir, né? Fazer de conta que eu não tô tão ampla, né, dentro dessa visão e aceitar o outro. Então aí vem a pedagogia sistêmica, né, vem o exemplo ali também do samurai, né, o que ele faz? Ele sabia, ele conseguiria lutar, né, contra aquele arrogante moço jovem, né, ele conseguiria, mas ele preferiu ficar quietinho no lugar dele, aguentar calado, né, porque se o presente não foi feito embalado para ele, eu não preciso tomar desse presente, né? Faz sentido isso para vocês? Bom, para mim faz todo sentido. E assim, essa história da Joaninha veio como um presente realmente para poder trazer esse significado. E muitas vezes a gente tem dentro da nossa sala de aula, né? Aquela criança difícil, né? Aquela criança que sai e vai buscar um conhecimento diferenciado e traz um olhar diferenciado e que a gente não aceita, né, por conta das nossas próprias dores, né? Ali ficou bem claro que a mamãe não estava aceitando porque para ela a lealdade é dela, né, e não queria aceitar. Então a gente realmente tem que estar comprometido com tudo isso. E aí aqui a gente fala de liberdade, né, liberdade de escolha versus sistemas familiares. E quem vai falar comigo aqui é Bert Helling, né? Em cada sistema existe uma certa pressão para completar algo inconcluso. Nossa, para completar algo inconcluso. Por exemplo, talvez o sistema pressione algum descendente para resolver algo por seus antepassados. Então aí, assim, eu tô me sentindo pressionada para resolver. O sistema compele, né, chama alguém, seja numa direção que chamamos positiva, seja numa direção que chamamos negativa, sem que o indivíduo possa decidir. Esse é um livro de Bert Helling, que é Um Lugar para os Excluídos. Muito bom esse material, muito bom esse livro. Aliás, tudo de Bert Helling eu super recomendo, né, para quem quer conhecer um pouco mais de constelações sistêmicas, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Então, por exemplo, o alcoólatra, né, é negativo. Mas, por exemplo, alguém que sai, né, e que vai e perde as pintinhas, que é o caso da Joaninha, ou um samurai que não vai lá para lutar, mas sim para ressignificar, né, essa pessoa ela está sendo positiva, né? No caso da Joaninha está sendo positiva. E no caso do alcoólatra, da pessoa que vai, né, para um meio mais vai estragar a sua vida, né? Tá sendo negativo, tá? Então, é o sistema que oprime. Então, quando isso acontece na nossa família, é muito importante que a gente dê vista, né? E muitas vezes isso vai acontecer lá na infância e a gente não vai percebendo. Então, hoje, com o olhar da pedagogia sistêmica, com a tradução simbólica dos contos de fadas, a gente já consegue detectar. Tá? Então, tudo isso que eu vou estar apresentando para vocês aqui, eu tenho também, aqui agora para frente, a gente vai estar falando de um curso, né? Que é um curso mais específico, onde eu vou apresentar detalhadamente cada parte, tá? Então, eu vou entregar realmente
o como fazer tudo isso, tá? O como usar tudo isso em sala de aula. E aí eu te convido para estar comigo nesse próximo passo, né? Mas eu vou explicar ainda aqui à frente, tá? Bom, reflexões, tá? O que realmente é o mal? O que é o mal? Você já parou para pensar? O que é o mal? Eu não saberia definir, sinceramente. Às vezes o mal para mim não é o mal para você, né? Quando sou vítima de mim mesmo, aí assim, é mais fácil porque é uma autorreflexão mesmo, né? Estou presa a estereótipos, coisas que me colocam na cabeça, né? Aqui ficaria bem, estou presa à Matrix, não posso colocar, mas estou presa a estereótipos. Estou cumprindo algum destino que não é meu, né? Às vezes a gente cumpre algum destino que não é nosso. A quem estou leal? Às vezes a gente está sendo leal a alguém. O amor pode estar onde menos se esperava? Onde menos se espera? Sim, sem dúvida, né? Então, perguntas para nos trazer clareza e reflexão, tá? A ajuda veio para salvar, o retorno sem medo. Olha só, o pintor disse, eu vou te ajudar, né? E aí ela entrou de cabeça, ela não perguntou. Ela foi e deixou o pintor pintar, né? Não perguntou, vai dar certo, vai ficar bom, vai ficar ruim, não. Vai, pinta e faz o que tem que ser feito, né? Então, a ajuda veio para salvar e o retorno sem medo. E geralmente quando a gente é convidado a sair dessa treva, né, a gente fala, vai, toma a frente, assume o controle, né? Eu que sou consteladora, muitas vezes o cliente vem desesperado e ele confia tanto, que a cura já aparece às vezes sem até fazer nada, né? Ele começa, ele já sai, ele decide o que quer fazer. Acontece geralmente isso comigo. A pessoa decide que quer fazer a constelação, ela já tá melhor. Ela já conta histórias que melhorou. Então é aí, né? A gente decide, né? E aí aqui eu trago os contos, né? O beijo do amor verdadeiro, a cura e a libertação. Então é a mesma coisa, o retorno sem medo é a cura e a libertação, que é o que eu tô dizendo aqui para vocês. A pessoa vem com tanta expectativa e aí assim, às vezes você só faz isso, toma a luz e pronto, vai lá, a vida é sua. É simples, né? E aqui eu tenho um pouco de quem é Bert Helling, né? Quem é não, mas das obras de Bert, né? Então fica aí para vocês, eu não vou ficar lendo todas, mas são obras incríveis, como eu disse, né? As contribuições científicas que este homem deixou para nós como um grande legado, tá? E agora chegamos ao fim, né, da nossa aula. Eu vou abrir agora o grupo, né, para vocês fazerem perguntas. Então, os grupos do WhatsApp vão estar abertos, tá? Então, vocês podem fazer perguntas para mim. Eu vou estar respondendo, algumas perguntas eu vou estar respondendo em áudio e outras escritas, tá? Então, façam as perguntas que vocês quiserem. Eu estou à disposição realmente para a gente poder estar esclarecendo tudo isso que foi falado, que não ficou claro, tá? E nós vamos ter, eu vou fazer agora para vocês um convite, né? Que é um convite para estar comigo no próximo passo, tá? Então, o próximo passo desse material, dessa aula toda, é a gente estar se reunindo, tá? Em uma live, tá? E essa live vai ser um momento, né, que a gente vai poder conversar, trocar ideias e tudo mais. Então, eu vou estar enviando aí para vocês o convite, né, presencial, para todos que estão no grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está no grupo de WhatsApp, entra em um dos grupos, tá? Que você vai estar sendo avisado aí do dia e horário da live, que nós vamos estar podendo conversar ao vivo, tá? Então, o meu recado aqui agora é que você que está ouvindo, não sei qual veículo que você adotou para estar ouvindo, né? Se for alguém que compartilhou a aula e tudo mais, mas entra lá, tá? Então, os grupos de WhatsApp, deixa eu passar aqui a tela, depois eu volto, tá aqui o número, né? 11 999 590333. Esse é o meu WhatsApp e é o WhatsApp que tá disponível aí para vocês fazerem para estar nesse grupo.
tá? Se você não está ainda em nenhum grupo e não sabe como entrar, manda para mim, Rose, manda lá, Rose, eu quero estar em um grupo. Aí eu mesma adiciono você lá, tá? Mas geralmente no Instagram tem o link, tá? Então também, se você não conseguiu anotar aqui, entra lá, Rose Ceni Pedroni, no meu Instagram tem o link, no Instagram das consteladoras também tem, no Instagram da Metodologia Cubo também tem o link, tá? Então vocês podem estar acessando esse link e entrar lá. E nós vamos estar lá junto com vocês e fazendo 1 milhão de coisas, né? Mas esse grupo é exclusivo para a gente poder estar agendando essa próxima aula e, claro, poder trocar tudo sobre pedagogia sistêmica, sobre constelações familiares, sobre infinidades aí de conhecimentos, tá? Bom, como eu disse, eu ia voltar aqui. Eu quero agora agradecer a sua presença, de estar aqui comigo, desse tempo, né? 1 hora e pouquinho aí que você se dedicou para assistir essa aula. Muito obrigada, gratidão pela sua presença, gratidão pelo seu carinho, gratidão por estar comigo, ouvindo aí, né? E eu tenho certeza que eu plantei muitas informações, tá? E eu posso dizer, foi bem isso mesmo que eu queria fazer, tá? Eu não queria trazer aqui nenhuma proposta explicadinha, clara e objetiva. Muito pelo contrário, eu queria despertar em você esse interesse, esse olhar para estes 2 tópicos, pedagogia sistêmica e constelações e contos de fadas, né? E constelações familiares também, tá? Então, era essa a minha intenção, trazer esse olhar para você. E agora as perguntas vão chover lá no grupo de WhatsApp e é essa a minha vontade, tá? É essa a minha intenção. Então, eu estarei lá para responder para vocês, tá? Ah, detalhe, nós temos um grupo no Telegram também, tá? No Telegram, né? Não é Telegram, é Telegram. Então, entra lá, porque no grupo do Telegram, mesmo a pessoa que entra depois, ela tá lá com as postagens, né? Então, é interessante que você esteja no grupo de WhatsApp, mas também entre lá, porque lá você vai ter todo esse material e eu vou estar deixando lá. E assim, você entrar qualquer dia que você entrar, você não vai estar perdendo conteúdo, tá bom? Para também não ficar, de repente, você só tá no grupo de WhatsApp e aí você fala, ah, eu não recebi os slides. Não, entra lá e lá no Telegram, né, que é o mesmo número no Telegram, e lá nos Instagrams também tem, né? Você também consegue entrar. Então entra e estaremos lá com vocês, tá bom? Beijo no coração, agradeço a Metodologia Cubo por ter estado aqui comigo, participando e me incentivando a fazer esse trabalho, Consteladoras do Brasil e Escola da Mente. Gratidão a essas 3 pessoas, esses 3 grupos aí que me incentivam a estar fazendo cada dia mais, né? E aqui estão minhas redes sociais, printa a tela, faz o que você quiser aí, tira uma fotinho e entra aí nas minhas redes sociais, na rede social da Metodologia Cubo, Constelação Sistêmica, Escola da Mente. E estamos juntos para muitas outras opções aí, muita coisa boa virá a partir desse nosso primeiro encontro. Beijo no coração e até mais. Beijos.